Olá pessoal, hoje a gente vai fazer a última parte, finalizar essa parte inicial, na verdade, dessa série de como eu faço para tratar bem os pacientes que têm um transtorno da personalidade borderline. E a gente teve primeiro uma visão mais geral, né, de como é que isso acontece, depois a gente falou de remédio, uso, substância. Hoje a gente vai falar de uma situação que ela é muito frequente também, que é exatamente a comorbidade que existe, né, do borderline com o TDAH. Imaginamos que cerca de 40% dos pacientes têm as duas condições. Existe a ideia de que existe um tronco, né, um tronco de sintomas principais, principalmente relacionado à impulsividade, que em algum momento ele vai seguir. Em alguns pacientes, mais só com TDAH, outro grupo talvez mais só com borderline, mas tem um grupo de pacientes que tem sintomas de ambas as condições. Então a gente vai tentar compreender exatamente como funciona esse paciente que tem as duas condições, porque muitas vezes se tem dúvidas do que é que você vai tratar primeiro e também como é que eu faço para melhorar a impulsividade de um paciente com uma medicação, às vezes psicoestimulante, sem aumentar a agressividade. Porque se esse paciente que já é super impulsivo e agressivo, mas que também tem desatenção. A desatenção considerando o principal sintoma de alguém que tem um TDAH. Então, como é que eu vou tratar, por exemplo, medicação que às vezes o paciente pode ficar até mais agitado se ele já é super agressivo? Então, é um desafio. Algumas medicações, por exemplo, que são derivadas mais anfetaminérgica, né? Como a lisdexanfetamina, muitas vezes o paciente se queixa realmente, se começa a usar para melhorar o TDAH e ele fica super agressivo e tal, e às vezes você vai ter que realmente abrir mão desse tipo de medicamento. Usar uma medicação mais estilo metilfenidato, atomoxetina e às vezes contrabalanceando com medicações que possam de repente diminuir a impulsividade, como alguns tipos de antipsicóticos, principalmente os que são de última geração, que tem menos efeitos colaterais. Não existe uma fórmula que seja assim igual para todos os pacientes. Porém, você vai tendo que ponderar o que é mais importante em relação a prejuízo para a vida do paciente, para você ter as escolhas que sejam mais apropriadas, mais adequadas para cada um. Levando-se em consideração também a questão de uma avaliação clínica muito pormenorizada, para que você, a partir do momento que você começa a tomar decisões clínicas, você ir acompanhando esse paciente, você ter bem estabelecido o ponto inicial, o ponto de partida. É comum as pessoas terem uma melhora significativa e lá na frente ele chega para você e diz que não melhorou quase nada. E quando você tem uma avaliação clínica bem definida, bem detalhada, com uso de escalas e etc., você pode mostrar à pessoa, olha, veja bem, você acredita que você não teve tanta evolução, mas veja que você teve ganhos aqui, teve ganhos ali, que você não conseguia fazer esse tipo de atividade, agora você faz com certa facilidade, que coisas que você nem sonhava em fazer, você faz, e a pessoa, é verdade, agora eu me lembro, é verdade isso. Então, é muito importante para todos os pacientes vocês terem sempre uma avaliação pormenorizada no primeiro momento com o paciente, porque isso vai servir para você de referência para as avaliações subsequentes e quando se questiona se tem ou não evolução, você vai estar mais seguro disso. Nem sempre, obviamente, o paciente vai estar assim enganado a respeito da evolução. Às vezes, realmente, a evolução ela é mais truncada, às vezes, dependendo das características, das comorbidades que a pessoa possua, vai tendo mais dificuldades. Mas eu coloco isso para que se tenha mais clareza com relação ao ponto de partida e como os pacientes vão evoluindo ao longo do tempo com esse ou aquele outro tipo de tratamento. TDAH é uma condição frequente, transtorno da personalidade borderline é uma condição muito frequente, TDAH é mais conhecido do público, né, em geral, e também dos profissionais de saúde em geral e dos profissionais de saúde mental também. Transtorno da personalidade borderline, embora seja bastante prevalente, né, a gente está falando de uma condição que ocorre em 25
20 a 25% dos pacientes que estão institucionalizados preenchem critérios para o borderline. 10% dos pacientes que estão nos ambulatórios de psiquiatria preenchem o critério. E na população geral, esses percentuais variam muito, né, nas pesquisas, nos estudos, mas vamos colocar aí algo em torno aí, pelo menos 2%, seria 1 a 2%, mas é muita coisa. Então, muitas pessoas, elas visitam os consultórios, frequentam os tratamentos e não têm um diagnóstico adequado. E isso termina provocando prejuízo no seu tratamento. Então, entender isso, que existe 40% em média de comorbidade de TDAH com borderline é muito importante, né, para que você possa oferecer um tratamento mais apropriado aos seus pacientes. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, não deixe de fazer um comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.